Olá, amigos! Está no ar o programa Boas Práticas de Gestão. Um programa que visa divulgar as experiências exitosas, seja a nível público ou privado, e repassá-las para a sociedade como forma de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O esporte é uma ferramenta vigorosa no combate às drogas, ao ócio e à violência. Apaixonado por futebol, torcedor do Flamengo e praticante do surf, o secretário estadual do esporte, Gônia Arruda, é o nosso entrevistado do programa Boas Práticas de Gestão. Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. A última vez que ele entrevistamos foi como deputado. A situação hoje é bem diferente, não é, secretário? É uma nova fase da sua vida, que eu gostaria até que depois o senhor comentasse um pouco como é que está sendo essa mudança, né, do legislativo para o executivo. Mas, secretário, o fato é que quais são os projetos, não é, principais do esporte para o Ceará? Bom, inicialmente eu queria cumprimentar você, Silvana, seus telespectadores, dizer da minha enorme satisfação em estar aqui no seu programa novamente e agora num momento especial da minha vida pública, exercendo o cargo de secretário de esporte. É uma missão extremamente honrosa. Na realidade, eu corrigindo um pouquinho o que você falou, eu sou um apaixonado pelo esporte como um todo. Como um todo, né? Não só pelo futebol. Como todo brasileiro, a gente tem um entusiasmo muito grande, bem maior, que toca a grande parcela da população, que é a paixão pelo futebol. Mas eu sempre tive um envolvimento muito amplo na minha vida, antes até de me tornar parlamentar. Eu tive uma experiência de ter sido vice-presidente de um clube onde se disputam, existe a prática de várias modalidades, muitas das quais olímpicas. Então, portanto, você acaba se entusiasmando pelo basquete, pelo vôlei, pelo nado sincronizado, pela natação, pelo remo, enfim, por tantas outras modalidades, e até porque, como você bem colocou, eu sou praticante de surf, que é uma modalidade esportiva que orgulha o estado do Ceará, porque aqui existem grandes competidores, grandes valores que têm despontado no cenário nacional e no cenário internacional. Então, é com esse espírito, né, de abarcar todas as federações, as modalidades esportivas, é que eu vou tentar imprimir essa gestão à frente da secretaria com a missão de poder crescer cada vez mais o esporte. Missão dada a mim pelo governador Cid Gomes, que é uma pessoa que tem uma atenção muito grande com o esporte cearense, com o esporte brasileiro, e, portanto, eu espero poder ser exitoso nessa nossa pretensão de aumentar o esporte cearense, a levar cada vez mais a prática do desporto ao maior número de crianças, jovens e adolescentes ao interior, e aqui na capital também, sobretudo onde tem as comunidades carentes, na região metropolitana e nas cidades do interior. Ok, secretário, o senhor tem nas suas mãos uma demanda? Quais são as necessidades hoje que a Secretaria de Esporte tem, ou as demandas que chegaram à Secretaria para viabilizar, como, por exemplo, centros olímpicos, quadras poliesportivas? Quais são as demandas que hoje a Secretaria tem para resolver e oferecer à população? Olha, as demandas da Secretaria são enormes, graças a Deus. Todo dia a gente se depara com uma liderança, um prefeito, uma liga do interior, um grupo de jovens, sempre demandando recursos, a construção de quadras poliesportivas no interior, um investimento em determinado segmento esportivo. Isso é muito importante. O grande desafio do esporte nacional é nós incrementarmos mais os equipamentos públicos, os entes públicos que trabalham o desporto no nosso país. Então, o que já aconteceu aqui no estado de Ceará? O governador Cid Gomes aumentou muito os recursos nesse primeiro ano de mandato, no primeiro mandato do governador Cid Gomes, nesses primeiros 4 anos, aumentou muito. E ele próprio já sinaliza que quer triplicar o seu resultado do último ano, de dezembro do seu quarto ano de mandato, da sua primeira gestão. Então, isso é muito importante, né? Porque as demandas são enormes. E claro que você, com os orçamentos que existem no Ministério dos Esportes, nas secretarias estaduais de esporte e principalmente nas secretarias municipais, são muito pequenos em relação à forte demanda
e a grande necessidade. Mas há uma consciência muito clara do governador da importância, né, isso é uma meta de governo, liderada pelo governador Cid Gomes, de que nós temos que levar cada vez mais a prática esportiva para as comunidades, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e também para os idosos, na certeza de que o esporte é uma ferramenta extremamente poderosa no combate à ociosidade, às drogas e fazer valer aquela máxima que existe, comprovada até por pesquisas internacionais, de que cada dólar investido no esporte, a gente pode estar possivelmente economizando $3 em saúde pública. Então, isso é muito importante. Há essa determinação do governador Cid Gomes e é com esse espírito que nós vamos enfrentar esse desafio, evidentemente, tentando como pauta principal o esporte como inserção social, como instrumento de cidadania, né? Fazer com que o maior número de crianças cearenses se envolvam, se entusiasmem, tenham acesso às práticas esportivas, levando desporto com qualidade, com criatividade e, sobretudo, com animação, para que as pessoas estejam envolvidas com o esporte, evidentemente identificando qual é a modalidade que nós vamos ofertar, né, dependendo também da vocação até de uma região ou de uma comunidade. Ok. Secretária, é verdade que nós vamos ter um centro olímpico já? Onde vai ficar esse centro? Já existe um projeto? Isso surgiu como? O governador, quando me convidou para ser secretário, me externou a vontade dele construir um centro olímpico. O governo Cid Gomes quer construir o Centro Olímpico do Ceará, que seja um centro de referência, um centro de formação de jovens, de qualificação de adolescentes e que, se Deus quiser, isso, evidentemente, vai poder proporcionar o surgimento de grandes valores que vão poder orgulhar as federações, né, da qual essa criança possa participar no cenário nacional e no cenário internacional, de identificarmos valores a partir de equipamento. No momento que nós temos um grande equipamento, com qualidade, com psicólogo, com treinamento, enfim, a gente pode ter aí o surgimento de valores que vão... E onde ficaria esse centro olímpico? Que vão trabalhar, que vão representar o Estado do Ceará no cenário nacional, no cenário internacional. A gente está identificando ainda o local, né? O importante é a vontade política do governador de criar, de se debruçar sobre isso. É uma determinação do governador, ideia do governador, a criação do Centro Olímpico, que seja um grande centro de referência nacional, e a partir daí nós vamos sentar com as comunidades esportivas, com as federações, para ver como é que será a realização desse equipamento. Evidentemente, a ideia é portentosa, a ideia é de você fazer uma coisa que seja de grande eficiência, que fique para usufruto das nossas crianças, que fique para usufruto dos torcedores cearenses, já que que a ideia é também contemplar a construção de um grande ginásio para que haja a frequência das pessoas da região metropolitana de Fortaleza, que a gente possa ter grandes espetáculos lá dentro, espetáculos esportivos, que eu quero dizer, né? Que as pessoas possam ir com conforto, assistir uma partida, uma realização de um jogo, num equipamento que possa, enfim, dar todo o conforto necessário e que atenda a torcida cearense também. Caso esse Centro Olímpico seja consolidado, é possível trazer os Jogos Olímpicos de 2016 para o Ceará? Não, ele não tem esse objetivo. Agora, é evidente que no momento que você tem um Centro Olímpico, você passa a virar um ponto de referência no Brasil, né? Como, por exemplo, você poder abrigar delegações internacionais, né? Há um desejo do governador de que o Ceará, e um desejo absolutamente pertinente, né, porque nós temos virtudes a oferecer ao Comitê Organizador das Olimpíadas Brasileiras de 2016. Né? Nós iniciamos uma tratativa com relação, por exemplo, aos esportes de vela, que aí não seria dentro desse Centro Olímpico ainda idealizado. Mas usufruindo, né, dado que o Ceará tem a melhor raia do Brasil, que os campeonatos mundiais de windsurf são realizados em Fortaleza, Ceará, que nós possamos apresentar isso ao Comitê Olímpico Organizador, né, o Comitê Organizador da Olimpíada de 2016,
para que o Ceará pudesse fazer parte desse contexto, até porque são 10 provas de vela, e que o Ceará pudesse ficar com pelo menos 2, a de laser e a de windsurf, porque nós somos a referência nacional. Mas isso é uma articulação muito intensa, porque isso envolve, primeiro, a candidatura do Brasil. Quando o comitê 2016 ofereceu o Brasil, colocou que o Rio de Janeiro seria a cidade que, numa única cidade, você poderia realizar todos os eventos esportivos. Então, isso gera, de certa forma, um conflito com a candidatura da cidade do Rio de Janeiro. Né? Porque eles, para ganhar das outras cidades do mundo, né? Quando teve a escolha, o Rio de Janeiro disse que ia fazer tudo numa cidade só, excetuando algumas modalidades. Mas os esportes de vela ficaram consagrados, ficaram estabelecidos dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente tirar isso não é fácil, não é uma tarefa fácil. Nós já iniciamos aí, já tive uma reunião no Comitê Olímpico Brasileiro, com todo o corpo diretor do comitê, excetuando o presidente Nussmann, que estava fora, mas para dizer do interesse do Ceará de poder oferecer as suas virtudes, as suas belezas naturais na questão dos esportes de vela. É difícil, porque existe esse compromisso, né? Me foi passado isso por esses diretores, que existe o compromisso da cidade com o Comitê Olímpico Internacional. Então, você quebrar isso, começa a comprometer a candidatura da Olimpíada no Rio de Janeiro, né? A candidatura brasileira. Mas existem outras coisas que a gente está batalhando, né? O Ceará tem muitas virtudes, sobretudo a proximidade que tem com a Europa, que nenhuma outra cidade tem. Exato. Nós temos o clima muito agradável. Na questão dos esportes de vela, somos uma cidade mais segura ainda, né, do que o Rio de Janeiro. Exato, com certeza. Até porque o que já está acontecendo no Rio, tem certeza que o governo federal, a presidente Dilma, irá também passar isso para as outras cidades que vivem com o drama da segurança pública. Então, portanto, Fortaleza, se Deus quiser, eu tenho certeza que a presidente Dilma vai também sentar com o governador Cid Gomes e vai oferecer todo um aparato que ofereceu para fazer esse bom combate ao crime organizado, que o final do governo Lula e o início do governo Dilma fizeram com o governador Sérgio Cabral. E, portanto, eu espero que, até porque nós somos sede da Copa do Mundo de 2014, e há um compromisso de melhorias de segurança pública feita pelo Brasil com a FIFA e, portanto, com o Comitê Olímpico Internacional para as Olimpíadas, com as cidades que forem realizar essas competições. Tá bom.